Irmãos e irmãs, Jesus Cristo foi aquele que realizou grandes sinais no meio do povo, por palavras e também por gestos. Pela nossa fé e pela ação da Igreja, sua ação se prolonga no tempo e no espaço e nos toca no hoje de nossa existência. Celebremos com alegria. Antífona. Estes são homens santos que se tornaram amigos de Deus, gloriosos arautos da verdade divina. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, hoje, dia 14 de fevereiro de 2025, sexta-feira, comemoramos o dia de São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo, e em memória. Cirilo e Metódio, irmãos de sangue e na fé, nascidos em Tessalônica, atual Salônica, na Grécia, no início do século IX, evangelizaram os povos da Panônia e da Morávia, criaram o alfabeto eslavo e traduziram para essa língua a Sagrada Escritura e o texto da liturgia latina para abrir aos novos povos os tesouros da palavra de Deus e dos sacramentos. Por essa missão apostólica suportaram provações e sofrimentos de toda sorte. O Papa Adriano II aprovou sua obra, confirmando a língua eslava para a liturgia. Cirilo faleceu em Roma aos 14 de fevereiro de 869. Metódio, ordenado bispo em Sírmio, hoje Sérvia, e nomeado delegado do Papa junto aos eslavos, faleceu em Velehrad, República Tcheca, aos 6 de abril de 1885. Pela Carta Apostólica Egredi Virtutis, de 31 de dezembro de 1980, São João Paulo II proclamou ambos, juntamente com São Bento, abade padroeiros da Europa. Vamos dar início à nossa celebração, homenageando a esses dois santos com o nosso ato penitencial. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Nós, no dia de hoje também, meus irmãos, queremos rezar pelas intenções. As intenções que todos nós temos em nossos corações. Feche seus olhos e imagine suas intenções, aquilo que você tem no seu coração e em sua mente, e vamos pedir a Deus para que Ele possa prover você, ajudar você, guiar você e fazer com que você chegue a bom termo em todos os seus objetivos de vida e que a sua caminhada seja de fé e de santidade. Ó Deus, pelos santos irmãos Cirilo e Metódio, concedestes a luz da verdade aos povos eslavos. Dai-nos acolher em nossos corações as palavras da vossa doutrina e fazei de nós um povo unido na verdadeira fé e no fiel testemunho do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura do livro do Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. E colheu um fruto, comeu, e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Eu confessei, afinal, meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoastes, Senhor, minha falta. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Todo fiel pode, assim, invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição, porque ainda que rompam as águas, não poderão atingi-los jamais. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Sois para mim proteção e refúgio. Na minha angústia, me haveis de salvar, e envolvereis a minha alma no gozo da salvação que me vem só de vós. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Abri-vos, ó Senhor, o coração, para ouvirmos a palavra de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram,
Sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é interessante notar que na primeira leitura no livro do Gênesis, nós temos essa história da serpente que seduz Eva, a mulher de Adão, para que desobedeça a Deus. Deus disse: não comeis do fruto da árvore que está no meio do jardim. Não comais deles, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Mas havia uma serpente no jardim para dizer para a mulher de Adão que Deus estava errado. Ela não ia morrer. E que se ela comesse, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas o que é isso, meus irmãos? A serpente também estava lá, no paraíso, no mesmo lugar, junto. Mas se é um lugar de paraíso, por que a serpente estava lá? Porque a serpente, meus irmãos, ela é verdadeiramente alguém que estava para nos provar e também pela misericórdia de Deus, para que ela também crescesse, se desenvolvesse, caminhasse e se tornasse também uma criatura, algo que ajudasse a Deus nas suas intenções. Mas tanto a serpente, quanto Eva, quanto Adão, são envolvidos pela curiosidade, são envolvidos pelo ego, da satisfação do ego. Certamente a serpente sentiu inveja, porque a serpente viu que os novos ocupantes daquela região estavam sendo bem tratados. Adão, como vimos, deu nome a tudo e se tornou realmente o dono do local ali, aquele que ia dominar tudo. Tem sempre alguém com espírito de serpente que fica com inveja da sua posição, da sua postura e começa a dizer coisas para você para que você desrespeite aquela ordem, aquela orientação. E nós temos que ter essa disciplina da obediência e de reconhecer quem são essas pessoas que não querem o nosso bem, querem verdadeiramente o nosso lugar. E quando isso acontece, todo mundo perde, inclusive aquele que tentou você. O importante é que a gente saiba utilizar bem os nossos ouvidos e a nossa boca. A gente ouvir e se manter numa situação de discrição, não sair falando coisa com coisa para que você não acabe perdendo a confiança. E também se portar de uma maneira discreta. E foi por isso que, em um determinado momento, quando alguém pede a misericórdia a Jesus, como está no Evangelho, Jesus, percebendo que aquela pessoa já atingiu um certo grau de humildade, Jesus cospe e com a saliva toca na língua da pessoa e a pessoa volta a falar. Mas nós temos que ter cuidado, meus irmãos, porque Jesus recomendou que não contasse nada a ninguém. E eles continuaram falando, não obedeceram a Jesus. Então, a nossa liturgia de hoje começa com uma desobediência e termina com uma outra desobediência.
E é por isso que o mundo continua do jeito que está. A gente não consegue entender verdadeiramente, ouvir a voz de Deus. Jesus falou, não comente nada com ninguém. A gente saiu falando. Conclusão, vamos perder de novo a bênção, vamos perder o paraíso, vamos perder a agradabilidade de Deus, vamos perder a paz, porque a gente quer fazer aquilo que a gente quer e não ouvimos a voz de Deus. Essa é a mensagem que nós temos que deixar para uma desobediência no paraíso e outra desobediência que o homem recebeu, voltou a falar, mas não ouviu a voz de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui hoje, mais uma vez, recebendo a graça, mas desobedecendo. Que a gente possa entender isso definitivamente e sejamos mais obedientes quando recebermos uma orientação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.